Amém, graça e paz. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19, diz o seguinte: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Então, irmãos, aqui vamos meditar e refletir um pouco, nessa. É uma história. Na minha própria Bíblia aqui, no cabeçalho, está escrito assim: a parábola do rico e Lázaro. Mas não é uma parábola. Isso aqui não é uma parábola. É uma história real, né? Aconteceu mesmo. Jesus contou essa história que ele sabia que aconteceu de fato. Isso aqui não é parábola. Eu lembro que um professor meu dizia assim: nas parábolas não aparece nome de pessoas. Aqui aparece o nome de Abraão, aparece o nome de Lázaro. As parábolas é assim: um certo homem foi para um determinado lugar, mas não diz o nome de ninguém, porque a parábola é uma alegoria, uma comparação, que é usada. Aqui não, aqui é uma história real, Então, é a história do rico e Lázaro. O Evangelho de Lucas é um evangelho dos homens ricos. Eu sempre digo que o Evangelho de Lucas é o evangelho dos homens ricos, porque 5 homens ricos são mencionados só no Evangelho de Lucas, e não são mencionados nos outros evangelhos. E também o livro de Lucas, ele, ao longo dos anos estudando o Evangelho de Lucas, ele dá muita ênfase à oração, Como Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, a minha percepção é que a igreja ora no Evangelho de Lucas e o Espírito Santo age no livro de Atos. Por isso que é Atos dos Apóstolos, mas alguém já disse que é Atos do Espírito Santo. Mas aqui, irmãos, nessa história que Jesus contou, e aí eu quero dizer o seguinte: hoje fala-se muito em
fake news, né? Narrativas. Na verdade são mentiras, né? Isso é eufemismo para mentira. Que as pessoas contam por aí, ou então teoria da conspiração. Mas nós temos que ver aqui que quem contou essa história foi Jesus. A pessoa que contou essa história, da mais alta qualificação, foi Jesus mesmo que contou. Portanto, devemos dar maior atenção a essa história que ele contou. E mostrando assim, eu gosto muito desse texto, porque ele fala de duas coisas que geralmente os seres humanos não gostam de falar. Uma delas é a morte. Eu não vou falar da morte não, Deus me livre, não fala disso não. Eu falo da morte com a maior naturalidade. Aliás, a vitória do cristão consiste em não ter medo da morte, né? Porque a Bíblia diz que antes de Jesus vir, os homens estavam escravizados pelo medo da morte. Mas quando Jesus derrotou a morte, é para que o cristão não tenha mais medo da morte, aquele inimigo terrível. A morte realmente é um anjo. Mas Jesus derrotou a morte. Diz na verdade que Jesus derrotou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, a morte, esse anjo que está debaixo da autoridade de Satanás, ele era um instrumento que Satanás usava para atemorizar os homens. Mais uma vez que Jesus, pela sua própria morte, derrotou o diabo, aquele que tinha o poder da morte, ou a autoridade sobre a morte. Eu sempre digo que na hierarquia é assim: Satanás, a morte e o Hades. Se nós usássemos a linguagem da visão, era Satanás na hierarquia, né? A morte é 12 de Satanás e o Hades é 12 da morte. Lá em Apocalipse capítulo 6 aparece claramente isso, né? Então, uma das coisas que o cristão não deveria ter medo da morte. É claro que todos nós, como seres humanos, nós repudiamos a morte. Ninguém quer morrer, nem eu, né? Aliás, devemos fazer tudo para não morrer. Porém, se chegar a hora e perceber que Deus quer realmente essa hora, não devemos temê-la, né? É claro que para não temer a morte é preciso que a pessoa esteja no espírito, porque naturalmente o ser humano tem medo. Aliás, tem um texto, 1 Coríntios capítulo 15, que diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo que vai ser destruído é a morte, porque a morte foi derrotada, foi tirada da autoridade dela, mas ela ainda continua agindo, porque ela não foi destruída. A morte só vai ser destruída no capítulo 20 de Apocalipse. Por isso que Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas a Bíblia trata a morte com naturalidade, né? E a outra coisa que essa história enfatiza é o inferno, né? Geralmente acredito que a maior parte dos pregadores não quer falar sobre o inferno, porque ninguém quer ouvir falar de inferno, né? Porque as pessoas preferem se iludir e acreditar que o inferno nem existe. Muita gente já ouviu por aí dizendo assim: o inferno é aqui mesmo na terra. Lê do engano, né? O inferno não é aqui na terra. Por mais que haja sofrimento, né? Por mais que haja aflição aqui na terra, aqui não é o inferno. O inferno é um lugar. Então nós temos que ser sensatos. Nós temos que não nos deixar moldar pela cultura anticristã, antissobrenaturalista, a cultura que não crê na Bíblia. Nós devemos crer piamente no que a Bíblia diz, o que Deus revelou na Escritura, e Jesus contou essa história. É claro que a palavra que aparece aqui, essa palavra inferno, acho que já falei isso para os irmãos, mas a palavra inferno é uma palavra conhecida em português. Inferno, mas só que na Bíblia a palavra é outra, né? Eu digo, no Antigo, eu estou convencido de que o local para onde esse homem rico foi, aqui no texto chama-se Hades. Em outras passagens é Hades, no plural, né? Mas nesse texto aqui a palavra é Hades, ou Hades, como alguns gostam de chamar, porque é por causa do H, né? Então, mas o nome desse lugar aqui, para onde o rico foi, é Hades.
Isso é no grego. No Antigo Testamento hebraico é Sheol. Eu percebo quando eu vou lendo a minha Bíblia que aparece a palavra sepultura. Eu já vou olhar no original, é Sheol no original. Que é o Sheol, que é o mundo dos mortos, é o mesmo Hades do Novo Testamento, que é o mundo dos mortos. E aparecem outros nomes, como por exemplo Tártaro, né? Pedro diz que Deus prendeu os anjos rebeldes no Tártaro, prisões eternas, escuridão, para o juízo daquele grande dia. Acredito que o Tártaro é um lugar, uma prisão onde os anjos estão. A Bíblia fala de abismo, né? Fala muito de abismo nos dois testamentos. Então, irmãos, esses lugares que são mencionados na Bíblia, eles são lugares reais. Eu acredito que o Sheol, o Hades, o Tártaro, não sei, mas o abismo pode ser a mesma coisa. Ou então o Hades, ele está no abismo, porque é o abismo mais abrangente. Quando Isaías diz, no mais profundo do abismo é o Sheol. Então pode ser que o abismo contenha o Sheol ou o Hades. E aí, irmãos, isso aqui tudo são lugares, são reais, né? Nós temos que colocar isso aqui tudo é real, foi Deus que revelou. Hoje eu estava pensando assim, o diabo é muito astuto, ele engana a humanidade toda. E aí as pessoas dizem assim, a Bíblia é um livro religioso. Eu digo, eu não caio mais nessa, irmãos. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro de verdade. Na Bíblia tem verdade científica, verdade filosófica, verdade histórica, verdade religiosa. A Bíblia é um livro verdadeiro. Mas o Satanás trabalhando na cabeça das pessoas, né? Não, a Bíblia é um livro religioso. Ah, vocês que são religiosos acreditam bem. A Bíblia é um livro para os seres humanos, para a humanidade, para se livrar de ir para esse lugar aqui, ó, que está trazido aqui como inferno. E aí eu percebo que Lucas, principalmente, ele procura apresentar assim os dois lados da nossa vida. E ele geralmente apresenta, por exemplo, aqueles dois ladrões da cruz. Não foi por acaso. Ali representa também as duas partes da humanidade, né? Os dois lados. Jesus estava no meio. É Lucas fala isso também. Os ladrões estavam um de cada lado de Jesus. Aí um dos ladrões foi salvo, porque Jesus disse assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um dos ladrões foi salvo. O outro ladrão não foi salvo. O texto silencia, mas tudo indica que o outro ladrão foi para o inferno. Se perdeu. A humanidade está dividida nessas duas classificações. E aqui nesse texto aqui aparecem esses dois homens. E aí um deles, que foi o homem rico, foi para o inferno. Apesar de que esse inferno que eu coloco aqui é o inferno que é por isso que tem a doutrina da Igreja Católica de purgatório, por causa disso aqui. Esse local é temporário. O local definitivo só vai aparecer em Apocalipse. O lago de fogo, o Guiena, ali é o local definitivo, né? Mas esse local aqui é temporário. Só que pelo que a gente vê aqui, esse local que é traduzido aqui por inferno, que é o Hades, ele tem os mesmos tormentos, o mesmo sofrimento que tem no Guiena, no inferno, no lago de fogo. Tá? E aqui esses dois homens são apresentados para nós aqui, irmão, para nos avisar. Jesus nos avisa, diz, olha, está aí dois homens vivendo na mesma época, em condições diferentes, mas os dois morreram. Então o que tem em comum é que os dois morreram. Um deles foi para o inferno, que é chamado aqui de Hades, né? E aí diz lá: eu estou atormentado. Eu vim para esse local de tormento. A palavra tormento aparece repetidas vezes nesse texto. Olha. É um local de tormento. E aí ele fala de fogo, diz assim: olha, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água para refrescar a minha língua,
porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, tem fogo lá, né? No Hades tem fogo. Vamos usar a palavra inferno mesmo, que todo mundo aqui conhece, né? Porque, embora eu acredite que é temporário, depois no final, depois do julgamento do grande trono branco, vai ser jogado no Guiena, um local definitivo, que é com fogo também. Mas por enquanto, o sofrimento já começa aí, assim que a pessoa morre. E aí, Jesus contou essa história para nos avisar, para nos prevenir, para nós não irmos para esse lugar. E esse homem rico aqui, que é o que se perde, ele era um judeu, ele praticava o judaísmo, a religião que Deus revelou. Ele era filho de Abraão, porque repetidas vezes no texto ele diz: pai Abraão. Aí Abraão diz: filho. Então, esse homem era religioso, frequentava a sinagoga, ou não, talvez estava desviado, né? Mas ele era da família da fé. No Novo Testamento só é chamado de filho de Abraão a mulher encurvada. Esta filha de Abraão deveria ser solta desta prisão, porque há 18 anos Satanás mantinha ela presa. A mulher encurvada era filha de Abraão. Jesus disse: libertou, curou. Zaqueu também era filho de Abraão. Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Então esse homem rico era filho de Abraão, acreditava que estava salvo, estava na religião verdadeira, né? Os gentios é que estavam perdidos. E aí, mas ele foi para o inferno. Enquanto que o Lázaro aqui, é a mesma aquela história do Bartimeu, né? O Lázaro, ele era mendigo, eu já disse naquele dia, né? Pior situação do ser humano, mendigo, esmolava, pedia esmola. Aí a gente lembra daquela palavra do Salmo 37, 25, né? Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Será que o Lázaro não era justo, ou era filho do injusto? Mas nós lembramos também de Jó, porque a ação de Satanás na vida de Jó, autorizado por Deus, ele colocou doença e pobreza em Jó. Essa é a dobradinha que Satanás usa, né? Então, e eu observo que a doença desse Lázaro era muito semelhante à doença de Jó, que era a doença da pele. Podia ser uma espécie de lepra, né? Sarna. Era a doença da pele. Os próprios cães viam lamber-lhe as chagas. Era uma espécie de lepra, né? Era na pele a doença dele. E ele tem uma tradução que diz assim, que ele foi colocado à porta do homem rico. A impressão que eu tenho é que Deus colocou o Lázaro na porta do homem rico. A Bíblia diz aqui que o homem rico, ele vivia regalada e esplendidamente, vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Então enfatiza a roupa dele, né? A vestimenta dele. Mas quando fala em regalado e esplendidamente, eu acredito que era comida. Ele vivia em banquete, né? Porque o Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, mas não podia. Então, irmãos, é claro que aqui o Evangelho de Lucas, né? Ele um pouco mais na frente, Jesus vai contar a história do jovem rico, que é um outro rico que aparece aqui em Lucas. E Jesus vai dizer assim: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Ele vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele vai dizer também: é difícil para aqueles que confiam nas riquezas. Então, se nós formos olhar assim de maneira geral, é mais difícil um rico se salvar do que um pobre, porque a tendência do rico é confiar nas riquezas. Eu acredito que Deus quer que todos nós vivamos bem financeiramente, mas é possível que se algumas pessoas prosperarem, vão abandonar a Deus, né? Se afastar de Deus, porque vai confiar mais na riqueza. E aí esse homem rico foi para esse lugar.
Mas o Lázaro, ele viveu uma vida miserável aqui na terra, doença, pobreza. Podemos até imaginar que ele era uma pessoa que gostava dos animais, né? Ele talvez tratava bem os cães. Aí os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Agora, percebe-se aqui que um dos problemas do rico é que ele não percebeu que aquele homem que foi colocado à porta da casa dele foi Deus que colocou de propósito, para ver exatamente a atitude dele, né? Aí tem em Provérbios diz assim: aquele que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. A nossa cidade está cheia de pessoas pedindo esmola, né? Nas esquinas, nos cruzamentos, os carros param, as pessoas vêm para cima, né? Pedindo, às vezes usando todo tipo de justificativa. E aí às vezes eu ajudo, eu digo assim: rapaz, eu vou ajudar isso aí porque sei lá se não foi Deus que colocou de propósito para testar, né, a nossa atitude, né, em relação aos pobres. Eu acredito que um dos problemas daquele homem rico foi a indiferença para com aquele Lázaro que estava lá na porta dele. Temos que lembrar que o Lázaro também era um judeu, né? O rico era judeu, mas o Lázaro também era. Se nós formos olhar lá no Antigo Testamento, eu acredito que é Deuteronômio 14. O judeu tinha a obrigação de ajudar o outro judeu pobre. Se teu irmão empobrecer, você tem que ajudar. Era a irmandade entre os judeus lá, né? E aí na igreja é a mesma coisa. Então acredito que o grande problema desse homem rico é que ele foi insensível, indiferente à situação do seu irmão Lázaro. Às vezes quando eu prego sobre essa mensagem aqui, eu coloco assim: o sétimo irmão, né? Porque o homem rico, ele disse que ele tinha 5 irmãos lá na terra. Ele disse assim: pai Abraão, manda Lázaro lá na terra avisar os meus 5 irmãos, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Eu digo: olha, o homem rico era o 6º irmão. Ele tinha 5 irmãos, com ele 6. O Lázaro era o 7º irmão que Deus tinha colocado lá. Aí, no diálogo que existe, que a gente vê aqui entre... Então, antes de falar dessa questão do diálogo, eu quero dizer o seguinte, olha: o lugar para onde Lázaro foi, porque a Bíblia diz assim, que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. O Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A impressão que eu tenho é que quando a pessoa que é salva, né? Aí eu não vou dizer nem o crente, né? Porque nem todo crente vai ser salvo, né? Nem todo evangélico vai ser salvo, mas aquela pessoa que vai ser salva, que ela é salva mesmo, quando ela morre, já tem ali um contingente de anjos esperando para levá-la para o local de consolo, né? Que aqui diz assim, né? Ele aqui é consolado e tu atormentado. Então, quando o crente é crente mesmo, quando ele morre aqui na terra, creio eu, tem um contingente de anjos ali para levá-lo para o local de felicidade. No caso, aqui é chamado o seio de Abraão, aqui é um eufemismo. O seio de Abraão é por causa daquele destaque, né? Quem ficava no seio de Abraão? A pessoa mais importante. Jesus estava no seio do Pai. O apóstolo João estava no seio de Jesus. É o local mais importante em redor da mesa. Encostar a cabeça no seio da pessoa que era o anfitrião. Então o seio de Abraão é um eufemismo para dizer que ele foi colocado no lugar de honra junto com Abraão. Mas tudo indica que esse local chamado seio de Abraão aqui é o paraíso, né? Porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para o ladrão, o bom ladrão, né? Dimas, o bom ladrão, diz a tradição. E aí o apóstolo Paulo também esteve no paraíso. Paulo diz assim: conheço o homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi levado ao paraíso
e lá ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao me referir. Foi o próprio apóstolo Paulo. Acho que ele teve um arrebatamento, ele foi levado em espírito para o paraíso. Ou seja, irmãos, nós temos que atentar muito bem para a palavra de Deus, porque o diabo tem enganado grande parte da humanidade. A nossa vida não se resume a essa vida aqui na terra. Aqui é uma preparação para outra vida. E lá vai ter ou o paraíso, que é um local de consolo, Abraão está lá, né? Felicidade. E outro local é de tormento, né? Atormentado nesta chama. Então nós temos que nos esforçar para nós não irmos para aquele local de tormento. Nós irmos para o local de consolo, conforto, né? Que no caso é o paraíso. O paraíso é o jardim do Éden. Ninguém sabe aonde está o jardim do Éden. Se o jardim do Éden estivesse na face da terra, já teria sido achado, visto por algum avião, né? Mas ninguém sabe onde fica. Portanto, o paraíso, que é o jardim do Éden, a impressão que eu tenho é que ele está debaixo da terra. É porque o pessoal, não, mas é para cima, porque Elias foi arrebatado para cima, foi para o céu. Bom, o paraíso é chamado de terceiro céu, né? Paulo diz, eu fui para o terceiro céu, que é o paraíso. Se é para cima ou para baixo, eu não sei, eu tenho a impressão que é para baixo. Só que quando o homem rico estava lá no inferno, atormentado naquela chama, ele ergueu os olhos e olhou para cima. E foi lá em cima que ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. Aí ele disse, pai Abraão. Aí ele diz assim, não estava tão longe, porque poderia ser alcançado pela voz, né? Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água, refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Aí o Abraão lá de cima, filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, mas Lázaro recebeu os males. Agora ele aqui é consolado e estou atormentado. Temos que acreditar no que a Bíblia diz, né? O mundo está cheio de mentira que o diabo espalhou. Então, meus irmãos, o Lázaro foi salvo. A Bíblia não fala como era o relacionamento de Lázaro com Deus, mas uma coisa que eu vejo aqui é o seguinte, se você é fiel a Deus, né? Você é fiel a Deus, se você crê realmente em Jesus e vive uma vida de obediência, você vai para o paraíso, você vai para o seio de Abraão. Mesmo que você sofra aqui na terra, né? Porque eu sei que nós estamos numa época assim que há muito encorajamento, né, para uma vida próxima aqui na terra, e é correto, todo mundo quer ser próximo, eu também quero. Mas se nós fizermos tudo o que devemos fazer, e mesmo assim nos sobrevier algum mal, né, alguma mazela, nós devemos dar graças a Deus, porque podemos até sofrer aqui na terra, mas do outro lado, nós iremos para o local de felicidade, né? O jardim do Éden, o paraíso, o seio de Abraão, um local de felicidade. Mas aí a gente pensa assim, não, mas eu quero me dar bem aqui na terra, porque se for para o inferno é o meu espírito, e espírito não sente dor. É claro que sente, mas aqui quando a Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, diz assim, o rico também morreu e foi sepultado. Ora, quem foi sepultado foi o corpo do homem rico. O corpo foi sepultado. E quem foi levado para o seio de Abraão pelos anjos foi o espírito de Lázaro. E quando nós vamos ver, o espírito do homem rico está no inferno, atormentado, no fogo. Então nós aprendemos que espírito sente dor. Espírito é atormentado, sente dor, só que não morre. Isso é por isso que o sofrimento eterno é esse. É atormentado eternamente. Tem pessoas que dizem assim, não acredito que Deus seja tão mal assim não. Ele chega lá na hora, ele vai acabar liberando todo mundo, mas eu acredito que Deus vai. A Bíblia fala sofrimento eterno, ou então vida eterna. E tudo isso aqui, irmãos, tem a ver conosco, porque eu não estava querendo
tocar nesse assunto, porque eu não quero introduzir aqui um assunto extra bíblico, mas a morte dessa cantora recentemente, na queda do avião, morreram 5 pessoas, mas como a cantora era mais famosa, hoje se fala muito dela, e alguns dizem assim: será que ela foi para o céu ou foi para o inferno? Ninguém sabe, né? O certo é que ela era jovem, tinha 26 anos, né? Será que ela estava preparada? Ela pensava nisso, que a nossa vida é tão insegura assim? Nós devemos estar preparados, porque isso que Jesus falou aqui vai acontecer. E aí eu percebo que no final tem 2 palavrinhas aqui que eu quero destacar, que é assim: quando o rico disse assim: pai Abraão, manda lá Lázaro na minha casa do meu pai, que eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para este local de tormento. Aí Abraão diz assim: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Irmãos, Moisés e os profetas é a maneira como a Bíblia fala do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Moisés e os profetas. Então, a lei e os profetas é o Antigo Testamento. Então, ele tinha a Bíblia deles assim. Abraão disse: olha, eles têm a Bíblia do Antigo Testamento, que é ensinado na sinagoga, todo sábado. Manda eles lá para ouvir. Agora observe que ele não fala assim: diga para ele ler a Bíblia dele. Não manda ele ler, diz para ouvir. Sabe por que ele falou ouvir e não ler? Porque hoje está cheio de gente no mundo pensando assim: ah, tem tanto erro nas igrejas que eu não vou mais para a igreja nenhuma não, porque a igreja está toda desviada, eu vou ser um desigrejado, eu vou ficar só em casa lendo a Bíblia, orando eu mesmo. Mas Abraão disse: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Para ouvir tinha que ser na sinagoga. Há uma diferença de ler e de ouvir. Esse fato que está acontecendo aqui foi Deus que fez. Você aprende ouvindo o ensino da Escritura. É aqui a suficiência da Escritura. O Espírito Santo age pelo ensino da Escritura. Depois Paulo vai dizer, né, que é necessário que enquanto o mestre ensina a Escritura, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem a verdade, a fim de que se desprendam dos laços do diabo, ao qual estão presos. É isso aqui, irmão, que nós estamos fazendo aqui, ó. Eu estou aqui ensinando, irmão, estou ouvindo. O Espírito Santo está manejando a espada, a palavra dele, na vida de cada um aí. Ouçam Moisés e os profetas. É claro que para nós hoje não é mais Moisés e os profetas, hoje é o Novo Testamento. Porque no verso 16, Lucas diz assim, aliás, Jesus diz, né? A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Então é o Novo Testamento, diz assim, ó, é para você crer em Jesus. A questão toda é crer, porque o rico diz assim: não para Abraão, mas se algum dos mortos ressuscitar, eles crerão. Aí Abraão disse assim: se eles não creem em Moisés e nos profetas, ou seja, no ensino da Escritura, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Acreditarão é crer. Então, aqui 2 palavrinhas, é arrependimento, porque Abraão disse, não, o rico disse: se um dos mortos ressuscitar, eles se arrependerão. Vamos ver como é que está mesmo aqui no texto. Não para Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Arrependimento. Palavra-chave aqui. Então ele está dizendo: para se salvar, como Lázaro se salvou, tem que ter arrependimento. E tendo o arrependimento para entrar no reino de Deus, e para ir se arrependendo todo dia, porque nós vamos pecando e vamos nos arrependendo, né? E a outra palavra essa é dele crer, né? Ainda que um dos mortos ressuscite. Não, se ele não crê em Moisés e nos profetas, não crerão, ainda que um dos mortos ressuscite.
Jesus ressuscitou, mas muitos não creram, continuam sem crer, né? O certo é, meus irmãos, olha, não adianta nós vivermos só pensando nessa vida aqui material. Paulo diz: se é só para este mundo que nós cremos em Jesus, nós somos o mais miserável de todos os homens. Não é só para aqui, o aqui e agora, né? Para suprir nossas necessidades humanas, físicas, materiais, seculares. Nós temos que pensar na nossa alma, no destino da nossa alma. Aqueles 5 que estavam naquele avião, eu sei que eu não combinei nada aí com a irmã Subeia, que ela falou sobre avião, mas eu pensei assim: Eduardo Campos, o avião caiu e morreu. Teoriza Vasque, o avião caiu e morreu. Os Mamonas Assassina, o avião caiu e morreram. Aliás, quando essa moça morreu agora nessa queda de avião, eu pensei na mesma hora dos Mamonas Assassinas. Ou seja, irmãos, mas podemos morrer também de acidente de carro, podemos morrer de uma topada. Eu conheço pessoa que pegou 3 tiros a queima-roupa assim nos peitos e não morreu. E tem gente que leva uma topada e morre. A nossa vida é muito insegura. Só que só Deus pode sustentar a nossa vida. Essa praga e essa peste, que a palavra que a Bíblia usa é praga e peste. O vírus, a pandemia, não importa o detalhe, o que importa só Deus pode nos livrar de morrer dela. Só Deus. Então, oportunamente eu trago essa reflexão nesse texto aqui, para que todos nós, pensemos para onde é que nós iremos quando nós morrermos. Ninguém sabe vai ser quando, nós não sabemos quando é que vai ser. Tanto pode ser recente, daqui a pouco, como vai ser muito tempo depois. Mas para onde nós iremos, isso que é o importante, porque o sofrimento aqui da terra dá para aguentar, mas o de lá é eterno. Nós temos que pensar nisso, né? Então, vamos refletir nessas coisas aí, para nós andarmos no equilíbrio, né? Na obediência a Deus, né? Na honrando a Deus. Tudo que nós fizermos procurar honrar a Deus, né? Paulo disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse deve ser a nossa preocupação diária, né? Não é só com o pão de cada dia, mas é também com a nossa salvação eterna, que ela é a prioridade. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche seus olhos.